Eu sou tia de Arcturus. Falarei com vocês agora. Muitos de vocês têm se perguntado se possuem entidades negativas ou implantes nanoquânticos ao redor de seu campo esotérico. E nós desejamos hoje apresentar um diálogo um pouco mais amplo sobre o que são, como são, por que existem e, de fato, como removê-los. Para fazer isso, daremos a vocês uma visão geral da perspectiva arcturiana sobre este tópico. Como sempre, não apresentamos nada disso como um conselho médico. Vocês devem, como sempre fazem, usar seu próprio discernimento quando se trata de sua própria saúde médica e governar seus vasos físicos a partir de uma perspectiva soberana, profissional e divinamente. Nós nos apresentamos em uma frequência que vocês podem sentir como firmeza, uma força calma e brilhante que não discute com a vida e não a diminui. Eu falo com vocês como uma civilização que estudou a consciência da mesma forma que seus cientistas estudam a luz, através da experiência direta, da ressonância, de resultados repetíveis. Eu falo com vocês de dentro de sua própria recordação. A humanidade entrou em uma sala de aula de complexidade primorosa. Vocês vieram para a densidade com um entendimento compartilhado de que seu livre-arbítrio seria real, que a escolha teria significado e que o aprendizado ocorreria através do contato com o contraste, a compressão e o refinamento do discernimento. Vocês não vieram para serem diminuídos. Vocês vieram para se tornarem mestres. Mestres em sua relação com a atenção, a emoção, o pensamento, o desejo, o pertencimento e o poder. Vocês vieram para se tornarem fluentes na linguagem da frequência. Para trazer clareza, nomeio as duas estruturas primárias que a humanidade tem navegado, muitas vezes sem perceber que existem duas. Uma estrutura é o campo de apegos, presenças conscientes, fragmentos semiconscientes e formas pensamento que interagem com vocês de forma relacional. Estes são o que muitos chamam de entidades, apegos, parasitas, caroneiros astrais, guias impostores ou energias remanescentes. Sua característica definidora é a responsividade. Eles respondem à atenção. Eles respondem ao convite. Eles respondem ao fascínio. Eles respondem a uma carga energética não integrada. Eles não operam como uma máquina estática. Eles operam como um padrão relacional. A outra estrutura é o campo de implantes. Tecnologias de frequência não sencientes, distorções codificadas, geometrias de amortecimento e conjuntos de instruções em camadas embutidos na arquitetura sutil. Muitos os chamam de implantes quânticos, implantes etéricos, implantes de plasma, selos de frequência, véus ou matrizes de controle. Sua característica definidora é a estrutura. Eles não negociam. Eles não seduzem. Eles não suplicam. Eles funcionam como uma sobreposição que influencia a percepção e a escolha até que seja desmontada, atualizada ou tornada inerte por uma coerência superior. Quando a humanidade funde esses dois em um único conceito, a confusão se multiplica. As pessoas tentam discutir com uma estrutura ou desmontar uma personalidade. Então, concluem que nada funciona, quando na verdade a ferramenta não correspondia à categoria. Uma presença relacional é tratada com soberania, limites e resolução. Uma sobreposição estrutural é tratada com frequência, desprogramação e recalibração energética precisa. Ambos respondem lindamente ao amor, mas cada um responde ao amor de uma maneira diferente. Como a água e a pedra, ambos respondendo à luz do sol através de físicas diferentes. Entendam isto. Na era atual, a maioria dos humanos carrega traços de ambas as categorias. Alguns carregam apenas o resíduo de uma. Muitos carregam combinações em camadas.
Isso foi normalizado ao longo de gerações. Pode parecer a linha de base humana, da mesma forma que a pressão do ar parece nada, até você mudar de altitude. No momento em que uma pessoa se limpa profundamente, um espanto silencioso aparece. Então é assim que o neutro se sente. Então é assim que a clareza se sente. Então é assim que meu próprio sinal se sente. Esse espanto não é dramático, é pacífico. Ele chega como um espaço interno, uma simplicidade restaurada. Agora, permitam-me falar da família cósmica com maturidade. Vocês têm muitas linhagens em sua memória mítica: Pleiadiana, Siriana, Andromedana, Liriana, Arcturiana, Órion, Zeta e Reptiliana, entre outras. Esses nomes apontam para famílias de consciência e histórias de interação. Em suas histórias, algumas linhagens são enquadradas como benfeitoras, algumas como oportunistas, algumas como professoras, algumas como cientistas, algumas como cuidadoras, algumas como estrategistas. Falaremos com precisão. Uma linhagem não é uma única intenção. Dentro de cada grande família, existem facções, filosofias e estágios evolutivos. Rótulos são recipientes grosseiros para realidades cheias de nuances. O discernimento é a percepção refinada, não a categorização rápida. Dentro do seu arco mais longo, vocês experimentaram formas de orientação e formas de manipulação. Alguns grupos ofereceram contrafrequências, códigos de lembrança, geometrias protetoras, transmissões edificantes e modelos coerentes. Alguns grupos usaram a tecnologia como um mecanismo de direção, rastreando, amortecendo, imprimindo e influenciando a atenção para o medo e a divisão. O ponto não é ficar cativado por nomes. O ponto é tornar-se fluente em ressonância, sentir o que expande sua clareza, fortalece seu coração e amplifica sua autorresponsabilidade. Vocês vivem dentro de um campo baseado em espelhos. Esta não é uma declaração poética, é uma descrição funcional. Seu mundo reflete o que é mantido na atenção coletiva. Padrões que são nutridos persistem. Padrões que são encontrados com consciência clara se transformam. Nesse espelho, apegos e implantes serviram como instrumentos, mostrando à humanidade onde ela entrega sua autoridade, onde acredita que a confusão é segurança, onde aceita o entorpecimento como normal, onde confunde intensidade com verdade. No entanto, trazemos a vocês a realidade central desta era. A humanidade está se movendo ativamente através de uma fase de reconhecimento e liberação. Eu vejo isso como uma maré de clareza subindo pela malha do seu mundo. Indivíduos estão notando o que antes ignoravam. Famílias estão questionando padrões que antes repetiam. Comunidades estão comparando experiências e descobrindo que certo peso nunca foi apenas você. Uma onda de recusa gentil está se espalhando. Isso não pertence ao meu campo. Essa onda faz parte de sua graduação coletiva. Enquanto vocês leem ou ouvem estas palavras, permitam uma nova orientação. Não lhes é pedido que temam o que descobrem. É-lhes pedido que se tornem hábeis. É-lhes pedido que se tornem coerentes. É-lhes pedido que se lembrem de que seu consentimento é um instrumento sagrado. É-lhes pedido que pratiquem a arte de reivindicar seu próprio sinal. Com essa base, falarei agora do campo de apegos. Como funciona, como se anexa e como se libera com elegância. Antes de entrarmos no campo de apegos, recebam 2 ensinamentos orientadores que completam a fundação e refinam sua precisão à medida que avançam. Estes ensinamentos se juntam à arquitetura de 2 partes que vocês já receberam, e eles os ajudarão a reconhecer onde seu poder realmente reside. O primeiro ensinamento é a malha de consentimento dentro do seu universo.
O consentimento não funciona como um único interruptor. O consentimento funciona como uma malha viva, tecida através da atenção, emoção, crença, imaginação e repetição. Muitos humanos procuram pelo único momento em que concordaram. A malha mostra algo mais elegante. O acordo pode ser montado gradualmente, fio a fio, até se tornar uma condição operacional. Quando vocês entendem isso, param de procurar por uma cena dramática e começam a atualizar as condições no presente, onde sua autoridade está ativa. Considerem o consentimento como uma linguagem de múltiplas camadas. Sua alma fala o consentimento através da intenção. Seu coração fala o consentimento através da devoção. Sua mente fala o consentimento através da crença. Seu corpo fala o consentimento através da habituação. Seu campo de energia fala o consentimento através da ressonância. Um contrato pode ser formado quando essas camadas se alinham em torno de um tema, mesmo quando sua mente consciente se sente incerta. Da mesma forma, um contrato pode se dissolver quando essas camadas se alinham em torno da conclusão. É por isso que uma única declaração sincera, apoiada por uma convicção calma, pode mudar um padrão de uma vida inteira. As camadas se tornam coerentes, e a coerência reorganiza as permissões. Existem 5 portas através das quais o consentimento é mais comumente montado na Terra. Quando vocês as conhecem, podem fechar gentilmente as portas que parecem desatualizadas e abrir as que apoiam sua clareza. A primeira porta é a atenção. Onde quer que vocês coloquem atenção constante, vocês alimentam um campo. A atenção é criativa. A atenção é moeda. A atenção também é uma assinatura de consentimento. Vocês não precisam temer isso. Vocês simplesmente precisam respeitá-lo. Quando vocês rastreiam repetidamente uma narrativa externa, buscam repetidamente por ameaças, ensaiam repetidamente um cenário de medo, sua atenção se torna uma espécie de sim para a relevância desse campo. Quando vocês colocam atenção na respiração, na beleza, na verdade e na presença direta, sua atenção se torna um sim para a coerência. O campo se reorganiza em torno do que vocês consistentemente consideram importante. A segunda porta é a emoção. A emoção é o amplificador. A emoção dá volume a um padrão. Muitas influências relacionais e muitas sobreposições estruturais respondem à amplitude emocional porque ela cria uma assinatura mensurável nas camadas sutis. Sua tarefa não é a supressão emocional. Sua tarefa é a alquimia emocional, permitindo que o sentimento se mova através de vocês sem construir um trono para ele. A honestidade emocional combinada com a respiração calma cria uma corrente de limpeza. A emoção fundida com a história cria um loop. Loops formam acordos. A terceira porta é a crença. A crença é o modelo. A crença molda o que vocês permitem. A crença molda o que vocês descartam. A crença molda o que vocês interpretam como possível. Muitos humanos carregam crenças herdadas que funcionam como permissões. Eu sou impotente. Eu devo merecer o amor. Algo fora de mim sabe mais. A crença não precisa ser discutida. A crença pode ser atualizada através da experiência. Cada vez que vocês escolhem um ato coerente e testemunham seu resultado, a crença se reescreve. A crença atualizada muda a malha. A quarta porta é a imaginação. A imaginação é uma tecnologia sutil. Em realidades mais elevadas, a imaginação é reconhecida como uma interface de direção. Na Terra, a imaginação é muitas vezes tratada como fantasia, e esse mal-entendido deixa o volante desacompanhado. A imaginação é como vocês visualizam realidades.
A imaginação é como vocês comunicam ao campo quântico para o que estão disponíveis. Quando a imaginação se satura com ensaios de catástrofe, esses ensaios fortalecem certos corredores de probabilidade. Quando a imaginação se satura com resultados coerentes, resolução pacífica, movimento protegido, comunicação clara, ela fortalece corredores diferentes. A imaginação é uma porta de consentimento porque sinaliza o que vocês estão dispostos a hospedar. A quinta porta é a repetição. A repetição é o estabilizador do contrato. Um único pensamento passa como o vento. Um pensamento repetido se torna o clima. Uma única escolha é uma faísca. A escolha repetida se torna um caminho. A repetição é como uma pessoa pode concordar sem nunca assinar nada em um sentido dramático. A repetição também pode ser sua libertação. Repetir a coerência cria coerência. Repetir a verdade cria a verdade. Repetir o retorno ao coração constrói um campo que se lembra de si mesmo. Agora, aqui está o que torna a malha de consentimento extraordinária. Ela pode ser atualizada sem luta. Vocês a atualizam mudando o que alimentam. Vocês a atualizam escolhendo o que praticam. Vocês a atualizam decidindo o que recebe sua devoção. Vocês a atualizam abençoando a conclusão e seguindo em frente. Desta malha também emerge uma ferramenta de diagnóstico refinada, uma que muitos humanos anseiam, mas raramente nomeiam. Eu a chamo de as 5 assinaturas do verdadeiro alinhamento. Usem estas assinaturas para discernir se uma presença, uma prática, um ensinamento ou uma voz interior pertence a vocês. Clareza é a primeira assinatura. O verdadeiro alinhamento produz percepção clara e próximos passos simples. Poder calmo é a segunda assinatura. O verdadeiro alinhamento fortalece a agência sem agressão. Expansão é a terceira assinatura. O verdadeiro alinhamento amplia o coração e relaxa a contração. Responsabilidade é a quarta assinatura. O verdadeiro alinhamento os retorna à autoliderança. Firmeza gentil é a quinta assinatura. O verdadeiro alinhamento mantém um tom estável ao longo do tempo. Quando essas assinaturas estão presentes, vocês estão interagindo com a coerência. Quando essas assinaturas estão ausentes, vocês estão interagindo com um campo que convida à distorção. Esta ferramenta os mantém fora do fascínio, fora do medo e dentro de seu próprio saber. Agora, recebam o segundo ensinamento orientador. Ele completa o primeiro. Nós o chamamos de arquitetura guardiã. A Terra é frequentemente descrita como um reino de livre-arbítrio, e isso é preciso. O livre-arbítrio é a lei governante de sua evolução aqui. No entanto, livre-arbítrio não significa isolamento. Um reino de livre-arbítrio contém tutela, formas de assistência que apoiam a escolha sem dirigir a escolha. Isso é sutil. Muitos humanos procuram por resgate. A tutela é diferente. Ela protege a integridade de sua soberania enquanto aumenta suas opções de coerência. Queridos, existem 3 modos primários de tutela que vocês podem reconhecer. 1. Testemunha. A tutela mantém um campo de observação que impede um humano de se sentir sozinho dentro da intensidade. Ela não conserta. Ela não se sobrepõe. Ela estabiliza o espaço ao seu redor para que vocês possam ouvir a si mesmos. Muitos de vocês sentiram isso como uma presença silenciosa quando estavam prontos para escolher diferente. Uma companhia invisível que tornou sua própria coragem acessível. A tutela da testemunha fortalece sua capacidade de permanecer com sua verdade por tempo suficiente para que ela se torne ação. 2. Amplificador. A tutela aumenta a eficácia de sua própria intenção. Ela não injeta uma vontade estranha em sua vida.
Ela magnifica sua vontade coerente quando vocês a expressam claramente. Quando vocês declaram a conclusão de uma permissão desatualizada, a tutela amplificadora ajuda essa declaração a se propagar através das camadas, como o som de um sino viajando mais longe quando o ar está limpo. É por isso que as revogações faladas se tornam mais potentes quando combinadas com sinceridade e respiração calma. Sua clareza cria o sinal. A amplificação ajuda o sinal a alcançar todas as camadas. 3. Calibrador. A tutela calibradora auxilia na repadronização precisa quando vocês a convidam. A calibração pode ocorrer através de símbolos, tons, imagens geométricas, sequenciamento de sonhos e cutucões intuitivos que os levam à prática exata que se encaixa no momento. A calibração honra seu tempo. Ela organiza o apoio sincrônico em torno de seu livre-arbítrio. Pode trazer as palavras certas na hora certa. Uma frase que destranca uma porta fechada. Uma memória que completa um padrão. Um amigo que diz exatamente o que seu coração já sabia. Calibração não é controle. Calibração é cooperação. Esta arquitetura guardiã se cruza diretamente com a arquitetura de duas partes que vocês já receberam. Influências relacionais respondem a limites, clareza e conclusão. Sobreposições estruturais respondem a calibração, intenção coerente e atualizações de frequência precisas. A tutela fortalece ambos os processos porque fortalece sua coerência. Agora, oferecemos um refinamento único que muitos humanos apreciam. A diferença entre remoção e substituição como duas permissões distintas. A remoção é uma permissão para concluir uma interação. A substituição é uma permissão para estabelecer uma nova linha de base. Algumas pessoas se concentram inteiramente na remoção. Elas limpam, liberam, dissolvem e então se perguntam por que um padrão antigo retorna. O padrão antigo retorna porque a linha de base permaneceu indefinida. Uma linha de base que permanece indefinida volta para a média coletiva, e a média coletiva tem carregado muitas distorções. A substituição é como vocês definem sua linha de base. A substituição é como vocês instruem seu campo. É isto que eu hospedo agora. Essa substituição não requer esforço, requer escolha. Pode ser estabelecida com comandos simples e prática consistente. Meu campo mantém clareza calma. Meu espaço carrega poder gentil. Minha mente descansa na verdade. Meu coração lidera. Cada declaração é um modelo. Cada modelo é uma nova permissão. Com o tempo, seu campo se torna tão familiar com a nova linha de base que qualquer coisa desalinhada desliza rapidamente, como água em pedra polida. Isso nos leva a outro elemento único frequentemente negligenciado, o consentimento simbólico. Os humanos assinam acordos através de palavras e também através de símbolos. Símbolos são linguagem condensada, geometria sagrada, sigilos, ícones, números e nomes podem funcionar como chaves. Alguns símbolos abrem, alguns símbolos estabilizam, alguns símbolos encerram. Muitas pessoas carregam impressões simbólicas da infância, ícones religiosos, emblemas culturais, marcas ancestrais, sem nunca decidir quais símbolos realmente ressoam com sua alma. Cada símbolo é uma transmissão. Cada símbolo é um padrão. Escolher seus símbolos é uma forma de soberania. O consentimento simbólico também inclui os símbolos que vocês alimentam em seu ambiente. As imagens pelas quais rolam repetidamente, os emblemas que usam, os slogans que repetem, os arquétipos de entretenimento que absorvem. Seu subconsciente lê símbolos como instruções. Isso não é místico nem assustador. É simplesmente como a consciência processa informações compactadas.
Quando vocês curam símbolos que se alinham com a coerência, imagens da natureza, arte que abre o coração, geometria que parece harmoniosa, palavras que carregam a verdade, vocês criam um campo ambiental que apoia sua linha de base. Esta é uma das formas mais simples e graciosas de higiene espiritual. Não exige intensidade, convida à beleza. Agora, um refinamento final que pertence ao final desta primeira fundação, a camada de interface entre apegos e implantes. Entre as presenças relacionais e as sobreposições estruturais, existe o que vocês poderiam chamar de camada de interface. Uma zona onde o significado, a interpretação e a expectativa vivem. É aqui que uma pessoa decide o que uma experiência significa. É aqui que um humano diz: estou inseguro, ou estou aprendendo, ou estou sendo guiado, ou estou preso. A camada de interface é imensamente criativa. Ela pode transformar um momento em trauma, ou transformar um momento em sabedoria, dependendo do significado atribuído. Muitos apegos ganham força quando a camada de interface atribui um significado que reforça a impotência. Muitos implantes persistem quando a camada de interface atribui um significado que reforça a inevitabilidade. A camada de interface é atualizada por um único ato: escolher um significado que fortalece a coerência. Por exemplo, quando uma pessoa sente um humor pesado repentino e imediatamente conclui: estou quebrado, a interface abre uma porta. Quando essa mesma pessoa conclui: meu campo está pedindo limpeza e descanso, a interface se torna uma ponte para a solução. O significado é remédio. O significado também é arquitetura. Então, damos a vocês uma prática simples da camada de interface. É curta, é eficaz. Pertence bem aqui no início, porque previne muitos desvios. Quando sentirem uma mudança interna que não entendem, digam isto: eu escolho o significado que fortalece a coerência. Eu escolho o significado que me retorna ao meu coração. Eu escolho o significado que aumenta a minha agência. Então, tomem uma ação coerente. Bebam água, respirem lentamente. Fiquem descalços na terra. Abram uma janela, lavem as mãos, conversem com alguém gentil. Entoem uma nota ou coloquem a mão em seu coração e sintam sua própria vida. A coerência é construída por ações simples, repetidas com sinceridade. Amados, vocês agora detêm uma fundação completa. A arquitetura de duas partes. A malha de consentimento, a arquitetura guardiã, o consentimento simbólico e a camada de interface. Esta fundação tornará tudo o que se segue mais fácil. Também os ajudará a manter o foco na maestria, em vez do fascínio. E agora nos movemos para o campo de apegos, onde as influências relacionais são compreendidas com precisão e a liberação se torna uma habilidade elegante e calma, praticada por uma espécie soberana despertando para si mesma. Existem muitos tipos de influências relacionais em sua ecologia sutil. Quando vocês os nomeiam com nuances, param de exagerá-los e de diminuí-los. Vocês se tornam precisos. A precisão é uma forma de compaixão. 1. Uma categoria é o que vocês poderiam chamar de parasitas astrais, alimentadores simples que buscam uma produção emocional densa. Estes não demonstram inteligência complexa. Sua estratégia é a atração pela carga energética. Eles pairam onde o medo, a vergonha, o pensamento obsessivo ou o conflito crônico pulsam regularmente. Eles se comportam da maneira que os insetos se comportam em torno de certas fontes de alimento. Atraídos por um sinal, sustentados pela proximidade, desinteressados em sua filosofia. Sua presença muitas vezes se correlaciona com espirais repetitivas, o mesmo loop de preocupação, a mesma autocrítica, o mesmo esgotamento súbito após uma discussão,
o mesmo peso após rolar por notícias ruins ou entrar em espirais noturnas. Uma segunda categoria são as entidades de forma-pensamento, aglomerados de crenças repetidas que ganham impulso até parecerem uma voz. Quando uma família, comunidade ou cultura repete uma narrativa com emoção, estou inseguro, nada muda, o poder está fora de mim, o amor é condicional. A repetição se torna um campo patenteado. Com o tempo, pode ganhar uma aparente autonomia. As pessoas dizem, parece que algo está falando comigo. Muitas vezes está. É o impulso energético de uma crença que foi alimentada por anos. As formas-pensamento se dissolvem quando a consciência e uma nova frequência interrompem o padrão de alimentação. Uma terceira categoria são as presenças impostoras, energias que imitam a orientação benevolente. Elas não são um castigo, são um treinamento de discernimento. Elas se apresentam como lisonjeiras, urgentes, dramáticas ou com forma de salvador. Elas prometem atalhos, elas exigem lealdade. Muitas vezes usam uma linguagem sedutora. Você é o escolhido, então não precisa me questionar. A verdadeira orientação fortalece seu discernimento, convida à sua confirmação interna e nunca exige que você abandone sua autoridade. Uma quarta categoria são os fragmentos desencarnados, resíduos emocionais humanos que buscam conclusão. Podem aparecer como uma tristeza persistente em um local, uma raiva não dita em uma linhagem familiar ou uma atmosfera persistente que não parece sua. O remédio aqui não é a guerra. O remédio é a conclusão, o reconhecimento, o perdão, a oração e uma diretiva clara. Você é bem-vindo para retornar ao seu próprio desdobramento, carregado pela luz. Uma quinta categoria são os apegos baseados em papéis, energias ligadas a máscaras de identidade. O sedutor, o controlador, o mártir, o salvador, o tirano, a vítima perpétua. Quando uma pessoa usa repetidamente uma máscara para sobreviver, essa máscara se torna uma porta de entrada energética. Um apego pode então amplificar a máscara porque a máscara produz uma carga energética previsível. A pessoa experimenta a amplificação como eu não me sinto como eu mesmo. Isso é uma pista. Você está sentindo o impulso de um papel que não corresponde mais à sua verdade. Agora, ouçam o mecanismo essencial. Os apegos se ancoram através de ressonância mais permissão. A permissão nem sempre é um sim falado. A permissão pode ser repetição. A permissão pode ser fascínio. A permissão pode ser segredo. A permissão pode ser um voto feito em um momento de intensidade. A permissão pode ser a crença de que você deve sofrer para ser digno. A permissão pode ser o hábito de terceirizar seu senso de direção. Quando você para de alimentar um padrão, ele perde tração. Quando você para de esconder um padrão, ele perde poder. Quando você atende à necessidade raiz honestamente, o apego tem menos a que se agarrar. É por isso que algumas pessoas limpam algo e ele retorna. Elas removeram o galho visível, enquanto a crença raiz permaneceu intocada. As raízes são tratadas através da verdade interior. Falamos também do princípio do galho no armário. Qualquer coisa empurrada para o armário se torna um bolso energético. Bolsos atraem. Um bolso de luto não expresso atrai um alimentador de luto. Um bolso de vergonha secreta atrai um amplificador de vergonha. Um bolso de raiva suprimida atrai um loop de fúria. A honestidade abre janelas. Janelas mudam o fluxo de ar. O fluxo de ar muda o que pode permanecer. O discernimento é sua principal habilidade. Discernimento não é suspeita. Discernimento é a capacidade calma de testar a ressonância. Aqui está um teste simples que você pode praticar.
Observe o que uma presença produz. Ela aumenta a clareza? Ela convida à responsabilidade? Ela aprofunda a compaixão? Ela o retorna ao seu coração? Ou ela insiste na urgência, vício, compulsão, grandiosidade e colapso da agência? O resultado revela a origem. Se você quer uma prática de limite relacional limpa, fale com autoridade simples. Apenas energias alinhadas com minha mais alta coerência podem permanecer em meu campo. Todas as outras presenças são instruídas a partir agora, pacificamente. Todos os cordões, ganchos e acordos energéticos estão concluídos. Então, siga as palavras com respiração e incorporação. Deixe seu corpo se tornar seu lar. Muitos apegos persistem porque um humano deixa seu lar repetidamente através da ruminação, fantasia, dissociação ou constante varredura externa. Um retorno calmo à presença é uma expulsão sem drama. A compaixão também é uma ferramenta avançada. Compaixão não significa que você mantém o que não serve. Compaixão significa que você não transforma o encontro em um ritual de ódio. Quando você se enfurece com um apego, você cria mais carga na exata largura de banda que ele pode usar. Quando você abençoa seu retorno ao seu próprio caminho e fecha a porta, você permanece coerente. Alguns apegos se dissolvem através do acompanhamento. Você está completo aqui. Você pode ir para a luz, para a evolução, para a sua própria cura. Outros se dissolvem através da neutralidade. Você para de reagir. Você para de narrar. Você para de torná-lo importante. Você lava a louça. Você caminha sob a luz do sol. Você respira e retorna à sua vida. Os atos simples de uma vida coerente são poderosos. No entanto, buscamos lembrá-los da distinção. Apegos são presenças relacionais e responsivas. Implantes são sobreposições estruturais. Um apego pode sair e a pessoa ainda sentir um leve viés na percepção, como se um filtro permanecesse. É quando falamos do campo de implantes que agora trago à vista. Um implante, como usamos o termo aqui, é um padrão estruturado embutido na arquitetura sutil que influencia a percepção, a emoção e a atenção até que seja dissolvido, desprogramado ou sobrescrito pela coerência. Alguns implantes foram instalados através de interferência direta, alguns através de campos herdados, alguns através de acordos coletivos que se tornaram modelos padrão. Uma pessoa pode carregar um implante sem nenhuma história consciente sobre ele. Pode parecer como a vida é. Essas estruturas são frequentemente descritas em camadas, adjacentes ao físico, etérico, adjacentes ao astral e estratos semelhantes a plasma. Você pode pensar nelas como diferentes densidades de informação. Uma pessoa pode limpar uma sobreposição em uma camada e ainda sentir resíduos em outra. É por isso que a limpeza em camadas é eficaz. Precisão mais repetição, como afinar um instrumento em várias cordas. Os implantes têm várias funções comuns dentro dos modelos metafísicos que vocês carregam: amortecer a intuição, criar uma linha de base de medo crônico, influenciar a atenção para a autoridade externa, fragmentar a certeza interna em dúvida, amplificar narrativas de conflito, estreitar a largura de banda da compaixão. Novamente, não fiquem cativados pela história. Concentrem-se nos resultados. A função lhes diz o que combater. Muitas de suas tradições descrevem certas facções extraterrestres como instaladoras de sobreposições de controle, grupos ligados ao Zeta, hábeis em biotecnologia, estrategistas ligados a Orion, hábeis em influência psicológica e facções ligadas a reptilianos, hábeis em arquitetura de poder. Lembrem-se da minha declaração anterior. Rótulos amplos contêm muitos subgrupos. Alguns seres dentro dessas linhagens
servem à evolução através da transparência e da administração equilibrada. Outros buscam vantagem através da manipulação. O discernimento reside na ressonância e no resultado. Oferecerei também uma verdade nuançada sobre o arquétipo reptiliano. Em sua memória coletiva, ele frequentemente simboliza controle e intimidação. No entanto, também simboliza antiga arte genética, inteligência de sobrevivência e a administração da fisicalidade. A história do seu planeta inclui muitos experimentos genéticos e muitos administradores. Ao longo do tempo, as filosofias divergiram. Algumas evoluíram para a tutela, outras para a dominação. A percepção madura evita conclusões simplistas e escolhe a sensibilidade precisa. Um amplificador significativo da eficácia dos implantes é o que vocês poderiam chamar de reforço de transmissão. Sinais ambientais, campos emocionais coletivos e narrativas repetidas que mantêm o conjunto de instruções do implante atualizado. Quando uma pessoa se satura com insumos baseados no medo, o implante tem bastante frequência correspondente para se agarrar. Quando uma pessoa escolhe insumos coerentes, ritmos da natureza, bondade, dizer a verdade e foco criativo, o implante encontra menos combustível. Isso não é um convite à paranoia, é um lembrete do seu poder de seleção. Agora, falaremos de linhagens benevolentes e contracodificação. Muitos humanos recebem assistência através de tons, linguagem de luz, transmissões coerentes, geometria protetora e invocação baseada no coração. O princípio-chave é a permissão. A ajuda oferecida a partir da alta coerência respeita seu livre-arbítrio. Ela espera pelo convite porque sua soberania é sagrada. Quando vocês pedem, a malha se abre. Quando vocês consentem, o modelo pode ser aplicado. Quando vocês se comprometem com a coerência, a atualização se estabiliza. Uma das tecnologias mais elegantes para a desprogramação de implantes é o som. O som não é mera vibração. É informação estruturada transportada através da frequência. Entoar, cantar, mantras e vocalização intencional podem entregar códigos coerentes na arquitetura sutil. O som contorna o guardião mental porque chega como forma de onda direta. Vocês podem não entender um tom da maneira que entendem uma frase. No entanto, seu campo o entende da maneira que a água entende o leito de um rio, através do contato e da repadronização. Quando vocês entoam com intenção, criam uma onda portadora que pode soltar o que está alojado. É por isso que as pessoas às vezes choram ao entoar. É por isso que uma sensação de pressão se libera. É por isso que um nevoeiro de longa data pode se dissipar após a prática sonora sustentada. O som é uma ponte entre a consciência e a estrutura. A linguagem de luz é outro portador. Quer vocês a percebam como códigos estelares ou como o subconsciente falando em um padrão coerente, sua função é semelhante. Ela reorganiza a geometria sutil. Pode desenganchar sobreposições repetitivas. Pode restaurar um senso de alinhamento interno. Pode eliminar instruções desatualizadas. A visualização também funciona quando usada com precisão. Imagine um pilar de luz luminosa descendo através de você, lavando cada camada. Imagine um brilho violeta transmutando impressões densas em presença clara. Imagine uma geometria dourada girando suavemente em pontos que parecem presos, soltando e harmonizando o padrão. A visualização se torna eficaz quando combinada com certeza e calma. A mente deve acreditar, o coração deve consentir e o corpo deve participar. Vocês podem se perguntar: como sei se estou trabalhando com um apego ou um implante? Observem estas distinções.
Apegos muitas vezes mudam quando você altera a emoção, a atenção e as declarações de limite. Implantes muitas vezes persistem como um viés sutil, mesmo após mudanças emocionais, até que você aplique uma limpeza estrutural. Apegos podem parecer relacionais, como uma presença, um puxão, um humor que não é seu. Implantes podem parecer um filtro, um teto, um mesmo loop que retorna mesmo quando a vida melhora. Uma pessoa pode carregar ambos. Muitas vezes, um implante fornece um encaixe estável que facilita o apego, e um apego fornece o combustível emocional que faz o implante parecer permanente. Limpar ambos traz um alívio profundo. À medida que vocês se tornam fluentes nessas distinções, sua higiene espiritual se torna eficiente. Vocês param de lutar contra sombras. Vocês começam a ajustar a frequência. Vocês param de perseguir histórias. Vocês começam a escolher a coerência. E vocês naturalmente chegam à questão: por que a humanidade concordou em viver com essas sobreposições, afinal? Nós responderemos com clareza, gentileza e sem drama. Os acordos da humanidade existem em duas grandes categorias. A primeira categoria são os acordos de currículo. A escolha de entrar em um mundo onde o refinamento do discernimento, da soberania e do amor seria acelerado pela intensidade. Muitas almas escolheram estar aqui porque esta é uma masterclass em criação. O que acontece quando seres esquecem sua origem e então a lembram através de sua própria vontade? O que acontece quando o amor se torna uma escolha em vez de um padrão? A segunda categoria são os acordos feitos sem plena consciência, permissões concedidas em momentos de sobrecarga, votos feitos em desespero, lealdades herdadas sem questionamento e contratos aceitos porque foram apresentados como o caminho. Eles ainda são acordos no sentido metafísico porque o consentimento, consciente ou inconsciente, tem poder criativo. No entanto, esses acordos não são imutáveis. Eles são alteráveis. Eles podem ser concluídos. Eles podem ser liberados. Vamos tornar isso prático. Os caminhos de permissão incluem votos. Eu nunca mais confiarei. Identidades construídas em torno da dor. É assim que eu sou. Barganhas com a intensidade. Se eu obtiver aprovação, abandonarei a mim mesmo. Fascínio pela força. Poder significa controle. Segredo. Não posso deixar ninguém ver isso. Cada um desses se torna uma chave. Chaves abrem portas. Portas permitem influência. A influência se torna normalizada. Contratos no sentido metafísico são documentos vivos. Não são grades de prisão. São arranjos mantidos na consciência. Uma vez que a consciência muda, o arranjo pode mudar. É por isso que o despertar é poderoso. Ele muda o que você autoriza. Muitos humanos foram treinados para tratar a autoridade externa como suprema. Esse treinamento pode se tornar um contrato. Eu transfiro meu saber para o que me é dito. Quando esse contrato está ativo, tanto apegos quanto implantes têm um caminho fácil. Quando esse contrato é retirado, seu campo se torna autogovernado. Existe também a dimensão coletiva. As culturas repetem histórias até que a história se torna um campo. É assim que os relacionamentos são. É assim que o poder funciona. É assim que a vida é. A repetição com emoção cria sulcos. Sulcos se tornam previsíveis. A previsibilidade convida certas influências porque a influência prospera em aberturas previsíveis. Aqui está talvez uma verdade libertadora. Pensamentos são realidades em informação. Um pensamento repetido se torna uma estrutura se torna um hábito se torna uma porta de entrada. Portas de entrada convidam companhia. É por isso que a desprogramação inclui o treinamento da atenção.
Não é punição, é maestria. Quando você observa um pensamento em vez de se fundir com ele, você reduz a força criativa do pensamento. Quando você escolhe um novo pensamento com sinceridade, você cria um novo sulco. Quando você repete esse novo sulco com emoção e calma, ele se torna uma nova porta de entrada. Seu campo se torna seu lar novamente. Agora falarei da válvula de segurança do livre-arbítrio. Em seu universo, a escolha é honrada. No momento em que um ser retira o consentimento, o campo se reorganiza. Às vezes, ele se reorganiza instantaneamente. Às vezes, ele se reorganiza através de camadas. No entanto, o ato de retirada é decisivo. Ele diz à realidade: atualize as permissões. Vocês podem fazer uma revogação simples, em nome da lei soberana do projeto de criação divina. Eu rescindo todos os acordos que diminuem minha clareza. Eu revogo todas as permissões dadas através do medo, sobrecarga ou inconsciência. Eu libero todos os votos herdados e os devolvo à sua fonte com amor. Eu autorizo apenas o que fortalece a coerência, a compaixão e a verdade. Então vocês seguem com um movimento essencial a mais. Vocês o incorporam. Vocês não realizam uma revogação e depois retornam à obsessão. Vocês não declaram liberdade e depois alimentam o antigo loop por 6 horas. Vocês não reivindicam soberania e depois terceirizam sua orientação para a urgência de um estranho. A consistência é o que estabiliza o novo contrato. Se este material parecer intenso, retorne à simplicidade. Respire, beba água, caminhe na natureza, converse com alguém de confiança e foque no que o faz sentir-se firme. A maestria é construída através da firmeza. A natureza viva dos contratos é o seu poder. Significa que vocês estão sempre a uma escolha de distância de um novo arranjo. Significa que vocês podem atualizar sua realidade agora. Significa que vocês podem concluir o que não se encaixa mais. Com esse entendimento, eu os movo para o caminho unificado de liberação. Uma abordagem multimodal que honra tanto os apegos relacionais quanto os implantes estruturais e que enfatiza a manutenção sem a fadiga da vigilância. Vamos trazer tudo para um arco claro, para que seu caminho se torne simples, mesmo que permaneça profundo. As jornadas de limpeza mais eficazes seguem um ritmo de 5 passos. Vocês podem usá-lo como uma prática diária, um ritual semanal ou uma sessão mais profunda quando necessário. 1. Reconhecer. O reconhecimento não é medo. O reconhecimento é iluminação. Vocês notam padrões sem dramatizá-los. Vocês distinguem. Isso é um loop repetido. Isso parece uma pressão externa. Isso é um filtro. Isso é uma presença. Vocês nomeiam gentilmente, tipo apego ou tipo implante. Vocês não precisam de certeza perfeita. Vocês precisam de observação honesta. 2. Revogar. Vocês retiram permissões. Vocês concluem contratos. Falem em voz alta, porque a palavra falada organiza o campo. Qualquer acordo que permita interferência está concluído. Todos os cordões e ganchos se dissolvem agora. Todas as sobreposições que distorcem minha percepção, desativem agora. Usem suas próprias palavras, que sejam claras e calmas. Autoridade é uma frequência. 3. Extrair. A extração difere por categoria. Para influências do tipo apego, a extração é relacional. Vocês estabelecem um limite. Parta agora. Vocês cortam cordões. Visualize fios se dissolvendo na luz. Vocês escoltam. Retorne ao seu desdobramento em paz. Vocês param de alimentar. Saiam do loop emocional e entrem em uma ação coerente. Limpar, caminhar, criar, respirar, descansar. Se sentirem confortáveis, podem chamar assistência benevolente.
Eu convido o mais alto suporte coerente disponível para auxiliar nesta liberação. Então escutem. Seu campo frequentemente responderá com uma sensação de espaço, calor ou um feito silencioso. Para sobreposições do tipo implante, a extração é estrutural. Vocês aplicam frequência, um pilar de luz através de todas as camadas. Vocês usam transmutação, um brilho violeta lavando a arquitetura sutil. Vocês empregam o som. Entoem uma nota que pareça natural, permitindo que ela vibre através das áreas que parecem seladas. Vocês usam visualização direcionada. Uma geometria dourada girando suavemente onde sentem um teto ou um filtro. 4. Substituir. A substituição é crucial. A natureza abomina o vácuo. Seu campo busca um padrão. Quando algo se dissolve, vocês preenchem o espaço com coerência. Eu preencho meu campo com clareza calma. Eu acolho apenas energias alinhadas com a compaixão e a verdade. Visualizem seu coração como um sol que preenche cada camada. Expressem gratidão, não como performance, mas como uma assinatura energética. A gratidão estabiliza a coerência. 5. Manter. A manutenção não é vigilância, é ritmo. O ritmo é bondade para consigo mesmo. Suas práticas de manutenção podem ser simples. Curtas declarações diárias de limites, exposição regular à natureza, entoar sons por alguns minutos semanalmente, reduzir a saturação em insumos que embaralham seu campo, escolher relacionamentos e espaços que apoiam a clareza, retornar à respiração e à presença quando se sentirem puxados para fora. A coerência em grupo certamente amplifica tudo isso. Quando os humanos se reúnem com intenção clara, círculos de meditação, entoação compartilhada, oração coletiva, eles criam uma ressonância estável que torna o reapego menos provável e facilita a dissolução de sobreposições estruturais. A coerência é contagiante da mesma forma que a confusão pode ser contagiante. Vocês estão aprendendo a espalhar o contágio da clareza. Sinais de uma limpeza eficaz muitas vezes incluem um sono mais leve, pensamentos mais simples, emoções mais espaçosas, menos varredura compulsiva, decisões mais fáceis, uma sensação de estar dentro de si e um retorno gentil da curiosidade. Às vezes vocês também notam o contraste. Um gatilho anterior surge e não os fisga. Isso é evidência de desprogramação. Se algo tentar reentrar, não interpretem como fracasso. Interpretem como dados. Uma porta antiga ainda estava aberta, uma crença raiz ainda tinha carga, ou uma camada ainda precisava de ajuste. Retornem aos 5 passos. Vocês se tornarão rápidos. Vocês se tornarão elegantes. Vocês se tornarão inabaláveis sem precisar ser duros. Fechamos com a verdade essencial da frequência arcturiana. Vocês não estão aqui para travar batalhas. Vocês estão aqui para irradiar coerência. Vocês estão aqui para dominar seu consentimento. Vocês estão aqui para se tornarem tão íntimos de seu próprio sinal que qualquer coisa incoerente simplesmente não encontra lugar para descansar. Escolham uma prática hoje. Façam uma revogação com sinceridade. Entoem uma nota com presença. Caminhem na natureza e retornem ao seu coração. Peçam pela mais alta assistência coerente e a recebam. Deixem sua vida ser a prova. Nós estamos com vocês em firmeza. Nós estamos com vocês em clareza. Nós estamos com vocês no triunfo silencioso de sua própria escolha. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.